tudo bem? Olha, o convidado de hoje tem muita experiência para contar, muita história para contar. Ele já foi jogador de futebol, já foi jogador de futebol, veio do interior para a capital para entrar no mundo business, no mundo dos negócios, e hoje ele trabalha no ramo da educação. O nome dele é Hunter Maia, ele é o convidado do Beto Podcast de hoje. Ô Hunter, muito obrigado por você estar aqui hoje, obrigado por aceitar o meu convite e poder compartilhar um pouco da sua história com a gente. Seja bem-vindo. Boa noite, Beto. Boa noite a todos. É um privilégio, né? Trocar ideia, conversar. Eu acho que isso edifica a nossa alma, edifica a gente como ser humano e, lógico, que encurta laços, né? E é uma honra mesmo estar presente. Eu aceitei seu convite sem pensar duas vezes, né? Tá no mundo business hoje, virou vendedor, tem uma ferragista, isso? E está iniciando uma escola. Hoje quando a gente fala VESA, que é um grupo, é uma holding, né? Que hoje a gente tem uma loja que é a lubrificante e ferragista, utilidades, hidráulicos, é o famoso que a gente encontra tudo na Certo. ferragista. Só que ela tem esse diferencial, que é o lubrificante e filtros, né? Que é a operação com o meu sócio, que ele opera mais, ele e a esposa. E aí a gente teve a ideia de ter ele partiu a ideia de ter uma auto center, uma oficina. Aí depois eu vou te explicar detalhadamente por que ele teve essa ideia. E aí eu venho com a experiência de educação. E eu sei como que é carente hoje, cada dia que a gente faça, troca com o governo, bota o governo, ainda falta educação. Falta né? educação. E aí hoje a gente sabe que o mercado de trabalho é exigente. E eu entrei numa área que hoje o Brasil precisa de mais. Se eu falar aqui para os donos de oficina, centro automotivo, é quase todo mundo precisando de mão de obra. Mão de obra. Eu vejo assim muito nos dias de hoje, realmente essa falta de mão de obra no mercado. E a situação está tão complicada. É interessante que nós vamos ver dois pontos agora. A situação está tão complicada, no bom sentido, vamos pôr aspas, porque nós estamos. Tá sobrando emprego. Vamos pensar assim. Está sobrando emprego. Isso é verdade. Mas está faltando mão de obra qualificada. Então você passa nas oficinas, está plaquinha lá. Os modos Contrata-se, né? arcaicos mesmo. Contrata-se. Né? Tá desse E jeito. não é só, hoje se a gente for olhar, não é só para a área da mecânica, todas as áreas estão exigindo hoje, né? Só que eu tenho um negócio comigo, eu vou falar bem rasgado. Rasgado, vamos lá. Que hoje a gente vê, as pessoas têm emprego realmente e muito. Se você for a gente for olhar hoje, tem mais vaga de emprego que desempregado. Verdade. Só que as pessoas querem emprego, ponto. Mas não quer o trabalho. E hoje não tem como. Hoje o trabalho, às vezes trabalhar é árduo, trabalhar não é fácil. Eu que estou vindo agora empreender, eu sei das dificuldades que a gente está deparando, não só para ser um maior centro educacional para a área da mecânica, para especializar, quebrar paradigmas, mas eu sou um mecânico, já sou formado. Todo dia tem inovação. Todo dia inova. Eu tenho três coisas na vida que tudo tem dois lados, né? Tem o bem e o mal, o amor, o ódio. E aí a gente vai olhar. Tem três coisas que eu sempre falo que as pessoas precisam entender isso. Que é hoje, muita gente, se a gente for olhar, você precisa ter reconhecimento, você precisa ser requisitado, você precisa ser bem remunerado. Só que esse mercado que a gente vê hoje de trabalho, as pessoas confundem. Eu quero ser próspero. Mas o que seria próximo para o Beto hoje? Será que é só dinheiro? E aí é onde a gente entra, né? O que é ser próspero para o Hunter? Hoje, ser próximo, eu preciso ter qualidade de vida, principalmente qualidade de vida. Você tem que ter tempo. Não adianta você querer ser um empreendedor, não adianta você querer ser uma pessoa de sucesso. E não ter tempo. Não tem tempo. Você não passa com a sua família, você não passa com os seus filhos, você não brinca, você não descontrai. Você vai jogar pro futebol só para xingar e ficar bravo? Não, tem que ter. Você vai para distrair mesmo. Então, qualidade de vida primeiro, depois cuidar da sua saúde física. Dá uma andadinha, dá uma corridinha de vez em quando. Né? Eu aprendi, eu odiava correr. Prosperidade é ter saúde também. Saúde. E o último, lógico, você tem que ter uma boa remuneração, você tem que ter caixa. A remuneração, então, é o último.
Eu diria que sim. É um conjunto. É um né? conjunto, sim, mas tem as prioridades ali, a lista do que é para você prosperidade, mas a remuneração, ela tá lá embaixo. Eu diria assim, se eu tô bem com a minha família, se eu tô bem com o meu físico, Com a sua saúde e tudo. aí eu consigo, logicamente, executar um excelente trabalho e isso vai me causar Aí agora você falou uma prosperidade. você falou sobre prosperidade até tempo. Como que um trabalhador brasileiro tem tempo? Já parou? Assim, é uma questão. 6 por 1? O 6 por 1 talvez seria uma boa opção, né? Uma solução, talvez. Hoje a gente fala. Mas é que eu te falo que se vigorar o 6 por 1, aí vai todo mundo ter 2 empregos. A galera vai sair e vai para outro lugar trabalhar em outro lugar. Então, oportunidade de ganhar um dinheirinho a mais. Será? Hoje já tem isso. O cara trabalha 44 horas semanais, de noite ele está entregando A gente brasileiro fica esperando, salada de moto. esperando pra baixo. o feriado. Né? Mas tem muito trabalhador ainda, né? Somos o país que mais tem pausa, né? Vamos se dizer assim. Ou que, principalmente, passou o carnaval, a gente fica esperando o Natal. Já fica esperando o próximo feriadão emendado. Eu não sou muito a favor dos feriados emendados, mas eu sou muito a favor das datas comemorativas. Sim. Porque elas movimentam o mercado. E hoje a gente precisa dessas datas sazonais, né? Porque, tipo, eu vejo que hoje cada dia tem um significado, né? Cada dia é um dia de alguma coisa. Dia né? das Mães, Dia dos Namorados. Aliás, Dia dos Namorados, quem tem que receber presente são os homens. Concordo. Porque é Dia dos Namorados. Pô, pegou essa. Eu diria que nós homens tem que ser. Todo dia é um dia. A gente tem que ser parabenizado e ganhar presente. Tem que ser mais valorizado. Tem que ser mais valorizado. Me valoriza? Mas você falou uma pergunta aí. Eu acho que o tempo do trabalhador no Brasil. Se a gente for entrar nisso, eu tenho 2 coisas que eu não gosto de discutir: religião e nem política, né? Mas sempre vai estar na nossa mesa essa conversa. Mas se a gente pudesse aprender, a gente é o país que mais exporta, um dos países mais ricos. Sim. E não sabemos aproveitar isso. Por quê? A gente não valoriza a gente mesmo. É igual aqui, ó. Vamos lá, hoje. Você pegou chuva hoje? Graças a Deus, não. E ontem? Ontem eu peguei muito, antes de ontem também. Pegou de carro ou de moto? De moto. De moto. Molhei tudo. Molhei muito. Tá, então vamos lá. Hoje, se você estivesse na rua, sem transporte, tava um solão do Neida, vamos dizer Hoje assim. estava solão. Veio uma chuva, certo? Certo. Guarda-chuva, quando tá com sol, quanto que ele custa? É só chover, ele dobra o triplica. valor, Triplica. Então, nós mesmos não sabemos nos valorizar. Né? Então, isso é um ponto. Por isso, eu trabalho, mas eu vi recentemente uma mensagem que tocou muito em mim. Às vezes você trabalha a vida inteira para juntar uma grana ou para ganhar uma grana, que depois essa vida inteira você vai gastar tudo que você ganhou para recuperar a saúde. A pessoa sai da roça, vai para a cidade grande, trabalha, para o final da vida voltar para a roça e viver uma vida simples de novo. Entendeu? Então, basicamente assim. Eu fico me perguntando, né? E hoje muita gente corre atrás do dinheiro. O dinheiro tem que vir até você. Tem que correr atrás do dinheiro. Peraí, essa aí agora foi boa. O dinheiro corre atrás. A gente corre atrás do dinheiro, isso é verdade. A gente corre. Eu mesmo, todos os dias, eu tenho que fazer minhas prospecções, procurar dar uma olhada no meu lead ali, e eu entro em contato com com outro para fazer as conversões e tal, aquecer. Então eu estou correndo atrás do dinheiro, né? Agora você falou que a gente tem que fazer o dinheiro correr atrás da gente. A gente é o poder de atração. E como que eu faço isso? Como que eu atraio o dinheiro? Primeiro você tem que ter uma mudança de mentalidade. Você tem que ter uma visão que você hoje pode fazer qualquer coisa e pode mudar a sua situação. Primeiro vem de você. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, primeira coisa, será que eu consigo? Quem te diz que você não consegue? Vou te fazer uma pergunta que resolve. O céu tem limite? No meu entender, não. Nem no meu. Então, e o céu está em cima da sua cabeça ou embaixo do seu pé? Acima. Então, beleza. Então, se o céu não tem limite, por que você coloca limite em você? Mas
É lógico que você não vai. A estrada da vida ela não é uma reta. Ela é uma curva chamada fracasso. Ela vai ter um buraco chamado amigos. Ela vai ter um quebra-mola chamado família. Né? Faróis de advertência. Mas eu costumo dizer, se você tiver duas coisas na sua vida, você vai prosperar e você vai mudar a sua realidade de vida. Primeiro, você tem que ter um step chamado fé e um motorista chamado Jesus, Deus. Não importa a sua religião. Mas se você tiver esses dois, você vai chegar onde você quer. Aí muita gente fala assim, não, mas e ambição? Não, eu prefiro ganância, mas muita gente confunde. Ah, ganância é pecado, ganância é não sei o quê. Não, você tem que ser ganância. Eu aprendi isso com o Caio, que é meu sócio hoje. O dia que ele falou, eu fiquei assustado. Mas ele me explicou de um ganância, para mim, ele soa como pejorativo. Qual que é a explicação? Por quê? Você vai trazer? Hoje o mundo te dá essa vertente que não é bom. Porque eu aprendi assim. O que é ganância para você? Às vezes puxar o tapete? A ambição me faz querer mais. Uhum. A ganância me faz querer desnecessariamente. Ótimo. Só que quando eu conversando numa conversa igual a gente está aqui, ele me explicou ganância e ambição. Geralmente a ambição você fala assim, eu quero aquele. Vamos lá, hoje muita gente gosta de iPhone, né? Eu quero aquele iPhone, né? Porque você quer. A ganância, você está falando, é uma ambição. Sim. Só que com a ganância você tem que falar, eu quero e vou ter. Ponto. Não tem meio termo. Você está dizendo no sentido de ser ganancioso para conquistar. E para não dar espaço para dúvida. Não dá espaço para dúvida. Você não pode dar espaço para dúvida em nada. Como eu acabei de citar para você, o céu não tem limite. Eu sempre falo para as pessoas. Então, você está passando por algum momento. Por que você está colocando limite? Já chega quando você pega o seu carro, você tem que sair de sua casa, tem um monte de placa de pare, você tem que parar em sinaleiro vermelho. A vida é cheia de limites. A vida fica colocando limite, mas ninguém falou que esse limite existe. Hunter, eu vou colocar você numa saia justa agora. Vai lá. Numa saia justa não, numa calça justa. Você disse que o céu não tem limite. Certo. Mas nós estamos numa terra cheia de limites. O nosso habitar não é o céu, é a terra que é cheia de limites diariamente para nós. Como driblar esses limites? A primeira coisa que eu vejo as pessoas falam que gente que tem sucesso, são pessoas que são inteligentíssimas. Eu costumo dizer que não é o mais inteligente, nem o mais esforçado. Não é o mais culto. Não é o mais forte, não é o mais culto. Porque você já vê pessoas que não têm nem estudo nenhum prosperar muito. Entendi. Mas hoje eu falo, é como você se adapta. É se adaptar a esse meio que a gente hoje, vive. se você não saber se adaptar, você sabe que eu conversei com um rapaz, o Elídio, você vai gostar dessa. Conversei com um rapaz essa semana e ele estava comprando aqueles rodinhos de para-brisa. Sei, é o limpador? Paletas que chamam, a paleta, né? de limpador de para-brisa. E ele estava comprando e eu conversando com ele, perguntando para ele, por que você está comprando? Ele comprou vários. Ele falou, não, porque eu vendo ali no semáforo. Ah, que legal, você vende. Nossa, então você deve estar vendendo muito, né? Porque já está chovendo. Ele falou assim, não, eu estou faturando cerca de 1.000 a 1.500 por dia. Eu falei, o quê? Eu estou na profissão errada. Eu vou comprar paleta e ir para o semáforo lá. E aí ele falou assim, e eu peguei e perguntei para ele assim, mas aí para de chover, o que você faz? Aí eu compro água. Eu vendo água e suco. E você fatura isso também por dia? Ele falou, mais ou menos. Você tem que ter uma meta. Só que assim, ele trabalha muito mesmo. Ele começa de manhãzinha, ele vai parar de noite, assim, no sol quente. Mas ele está driblando os limites. Porque tá de sol quente, não dá para vender paleta. Então ele está vendendo água. Começa a chover, ele muda o produto. Vou vender água, cara. Vou vender paleta. Porque você já reparou que quando você passa por uma seca e volta a chover, todo mundo tem que trocar as paletas, tá tudo ressecado. Que resseca, o sol queima, você deixa o carro às vezes exposto, sem proteção. Eu ouvi uma coisa que vai encaixar com o que você acabou de dizer, desse exemplo vivo, né? Uma vez eu estava lendo uma passagem e lá falava assim,
caiu uma tempestade e um vendedor falou assim, não, nem vou sair de casa, não. Essa chuva aí, não tem ninguém, né? Aí o outro vendedor olhou, nossa, que tempestade boa. Vou sair e vou bater na porta de todo mundo, porque todo mundo tá dentro de casa. Olha, tá vendo? Driblando os limites. Driblando o limite. Hoje Legal. a gente tem que entender isso. É que Eu gostei dessa. É boa, né? Driblando os limites. A nossa mente hoje, você tem que viver. Ah, não, tem falta de tempo. 24 horas é curto. Não. Você tem que saber. Você não sabe receber o seu valor, você tem aquelas contas que você prioriza, logicamente. Tudo que você vai fazer. Você não faz um controle financeiro? Sim. Mas por que eu também não vou controlar a minha vida pessoal? E eu preciso... É 24 horas. Tá, se eu conseguir fazer, bem. Mas eu não negocio meu tempo com a minha esposa. Não negocio, o tempo é dela, é dela. Então, mas ficou isso pendente. Amanhã eu tenho um outro dia. Eu vou e resolvo. Aí se a gente não tiver, pior ainda. Você não é dono do tempo, então viva como se fosse um único. Ótimo, beleza, concordo. Mas você tem que ter espaço para todo mundo que está no seu ciclo, né? Seus funcionários, sorriso no rosto, é sua esposa, é seu filho, é um tempo para você mesmo, porque a gente também... Isso é prosperidade. Não só prosperidade. Eu gostei muito do que você falou sobre o tempo, né? Prosperidade, a primeira coisa que você falou quando eu te perguntei, você respondeu, prosperidade é tempo. E é muito legal isso. Agora eu vou fazer uma analogia aqui com a Bíblia, por exemplo. Basicamente, quando Deus criou Adão e Eva, né? Quando Deus criou os seres humanos, o que ele deu para os seres humanos? Tempo, né? Porque ele não criou os seres humanos com vida infinita, no caso, né? Vida eterna. A eternidade já é um outro assunto em outra era, que biblicamente vai chegar esse momento. Mas nesse momento agora, quando você nasceu, o que Deus te deu foi tempo, né? E pode ser 70 anos, da melhor forma possível. Pode ser 80 anos e você tem que desfrutar da melhor forma possível. E desfrutar desse tempo da melhor forma possível é prosperidade. E aí, claro, que entra tudo, entra dinheiro, entra família, entra saúde, o seu contato com Deus também, né? Logicamente. A gente Por isso a questão, assim, é interessante a ideia de academia, de se cuidar, de emagrecer, essas paradas todas, né? De saúde em geral, porque você está cuidando do tempo que você recebeu. O tempo que você recebeu. A melhor hoje dádiva, presente, né? Ontem, passado, se você ficar pensando demais, causa o quê? Depressão. Depressão. Se você pensar demais no futuro, você está causando ansiedade. Então você tem o agora. Depressão é excesso de passado. E aí você tem o agora, que é o excesso de futuro. Já tem um nome, presente. Presente. Você não consegue mudar o ontem e nem o que vai vir. Mas Pergunta você consegue fazer agora. Pergunta para um corredor de Fórmula 1, né? Um piloto de Fórmula 1, quanto custa um segundo. Pergunta para um velocista numas Olimpíadas quanto custa 1 milésimo de segundo. Pergunta para um jogador de futebol quanto custa 1 minuto de acréscimo no final da Libertadores e você perdendo o jogo. Pergunta para um jogador quanto custa 1 minuto. E aí eu vou perguntar para o jogador que está aqui na minha frente, né, quanto custa 1 minuto, porque você foi jogador. E que história é essa? Que você jogou bola foi uma posição e aí não permaneceu, né, no esporte? Conta pra gente essa história. Eu acho que como todo brasileiro, principalmente quando a gente eu não nasci... A gente nasce com sangue de futebol, né? Uhum. Eu era goleiro. Goleiro? Rapaz, ainda pego bem, hein? É mesmo? Nós temos que marcar um futebol. Pode chamar que eu vou mesmo. E o bom é que assim, nem sempre você tem goleiro, né? Goleiro é bom que você já não vai lá então. E o goleiro, ele é carta branca, ele nem sai. Troca o time inteiro. Não sai, não paga. Não paga. Não vai. Mas tinha o meu irmão também jogava futebol, aí eu era uma diferença de 7 anos, eu e ele. E aí, irmão mais novo sofre, né? Uhum. Aí ele vai lá no gol. Aí eu ia no gol, né? Ele chutava aquelas bolas e eu tinha que... Naquela época ainda minha, você vai lembrar.
Eu comecei a ir no gol, eu tinha 6 anos, que ele brincava comigo, fazia eu ir no gol. Então, Guilherme, meu filho de 12 anos, ele já começou tinha também com 11, 6 meu irmão. anos. E sabe qual bola que era? Você vai lembrar, né? Antigamente tinha aquela bola dente de leite. Ah, sei. Aquela que você chutava pra cá, ela ia pra lá. Só que aquela bola me fez ficar bom no gol. É porque ela faz curva. Reflexo, eu consegui ter reflexo. Então eu comecei jogando futebol lá no interior de Itaberaí, na escolinha lá. E aí eu não sabia a posição ainda não. No primeiro dia lá eu falei assim, queria jogar na linha, porque na linha é mais fácil, né? Goleiro é muito difícil. Aí ninguém ia, eu falei, vou no gol. Aí eu gostei, comecei a jogar, queria ser profissional, vim pra cá, pra Goiânia, pra ser um jogador de futebol e seguir carreira. Mas o destino causou coisas diferentes na minha vida. Às vezes eu costumo dizer que a gente tem sonhos. Mas será que esse sonho é o que te escolheu? Eu me fiz essa pergunta um dia. Como que é? A gente tem sonhos. A gente tem sonhos, né? Às vezes, principalmente quando a gente é novo. Eu tinha sonho de ser jogador de futebol. Mas o sonho que me escolheu não foi ser jogador de futebol. O sonho que me escolheu foi transformar vidas através da educação. Entendi. Esse é o meu propósito de vida aqui na Terra. Mas eu hoje... queria ser jogador, mas não consegui. E hoje você se sente realizado? Sim. Dentro desse propósito de educação? Sim. Porque o que aconteceu? Quando eu vim para Goiânia, eu tinha 12 para 13 anos, se eu não estou enganado, e aí eu vim para fazer teste no Goiás, só que eu consegui jogar num time chamado Futebol Arte na época. Comecei lá no gol através de um amigo. E porventura, meu pai sempre foi o provedor da nossa casa, né? Meu pai. E aí chegou uma situação que meu pai, do nada, teve um impasse fisicamente, uma doença realmente, que ele perdeu a memória. Perdeu a memória. Não sabia de nada, mas ele tinha 2 caminhões, que ele era uma frota que tinha, né? Que saiu de uma empresa para trabalhar fazendo frete ou transporte da mercadoria no caminhão dele. E num belo dia ele foi entrar no caminhão e apagou. Do nada, assim? Nada. Foi um acidente, não foi nada? Não, aí a gente foi sem explicação nenhuma? Depois de 10 anos quase, a gente teve a explicação. A gente sofreu muito mesmo, assim, E aí minha mãe sempre foi... A profissão da minha mãe foi ser mãe. Era educar a Tatiane, o Cássio e o Hunter. Que somos 3. São 3 irmãos? Tatiane, o Cássio e o Hunter. Quem que é o mais velho? Tatiane. Tatiane é a mais velha? Tatiane é a mais velha. Você é o caçula? Sou o caçula. Rapa do tacho. A rapa do tacho? E o Cássio, gente finíssima. Ô, Cássio, queremos você aqui. Isso aí. Tá bom? Quero conversar com ele também. Uma mente muito sábia, meu irmão. Só para o pessoal saber, o Cássio ele é CEO, né? Do SEBRAC, Centro Brasileiro de Cursos, aqui de Goiânia. Trabalhei com ele 15 anos na minha vida. Então tem muita história para contar ele. Cássio tem. Eu fiz curso no SEBRAC. Eu tenho um diploma. Eu também fiz. A gente fez quase na mesma época, só não se explicou. O dia que o Cássio vier aqui, eu vou trazer meu diploma aqui, vou pôr aqui na mesa. Aqui, se brincar, ele até chegou a me dar aula lá, alguma coisa. Nem sei, nem lembro. Vai até emocionar ele. Vou mostrar para ele. E aí, aconteceu isso, e depois de 10 anos a gente... Quem sustentou a casa depois disso? Meu irmão foi... Minha irmã já era casada, né? Minha irmã não estava com vocês mais? Não. Aí minha mãe sempre foi uma muito boa cozinheira. O que ela faz é gostoso, muito boa mesmo. E o Cássio já estava no ramo da tecnologia, né? Da computação, da informática. Sei. O Cássio, ele segurou muito as pontas. E aí eu e minha mãe tivemos uma ideia. Minha mãe fazia os negócios. O Cássio tinha quantos anos? Mas quando isso aconteceu, acho que o Cássio eu tinha... Já era adulto? Vamos lá. Tinha 15 anos, o Cássio já era adulto. A diferença, tinha uns 23, 24 anos. Já era adulto, então? Adulto. Mesmo assim, 23 anos ainda... Você acabou de chegar na vida adulta e assumir uma responsabilidade assim é bem pesado. E você? Você tinha quantos anos, você? Quando meu pai aconteceu isso, tinha uns 15 para 16. Você era adolescente ainda? Não tinha cabeça nenhuma ainda direito. Estava se formando, né? E aí, mas você entendeu a situação? Meu negócio era... Eu queria jogar futebol. Eu queria jogar bola. Né? Mas aí desmoronou, porque era seu pai que te bancava.
no E aí eu futebol, tive não que era? procurar. Ele era seu empresário, vamos dizer assim. Ele sabia e junto com o meu irmão ali que tentava. Ele dá para esse menino vai virar jogador e tal. Esse menino dá para ser. Apesar de eu ter uma estatura não muito alta para a posição que eu jogava. Não, não Mas tem nada a ver hoje. O Tadeu do Goiás não, é baixinho e o cara arrebenta. ele é muito bom goleiro. Ele é muito bom goleiro. Eu acho que se tivesse num time de maior expressão, pegaria a seleção, né? E aí o que aconteceu? Meu pai ficou e eu falei, mãe, nós temos que fazer alguma coisa. E eu também falei assim, dá. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que agora eu fiquei curioso. Como que foi a relação com seu pai? Com ele esquecendo de... Ele esqueceu de qual memória? Porque não esquece de todas as memórias, Ele não né? gravava nada. Não Nada. gravava nada. Mas espera aí, ele sabia quem era a esposa dele? Minha mãe só. Vocês, ele conhecia, lembrava? Não. E não lembrava de vocês, dos filhos? Mas da sua mãe ele não esquecia. Minha mãe nunca esqueceu. Que Foi a única bonito. pessoa que não esqueceu. Aí a gente foi descobrir, meu pai teve um micro derrame do lado esquerdo, depois que foi diagnosticado com isso. Só que ele passou por algumas fases de transtorno, de bipolaridades. Entendeu? Então, Nesse período? Nesse período. Nossa, cara, deve ter E sido aí muito difícil. foi muito difícil. A situação para vocês assim foi bem complicada. Foi. Para lidar com isso. E aí a gente não sabia de todos os negócios, né? Meu pai que sempre foi E é difícil quando eu era muito novo, você tem um herói. Sim, Você sempre marca o seu herói, geralmente para muitos é o pai. o pai. Eu até brinco hoje, você tem que tomar muito cuidado quem que você escolhe como seu herói. Seu herói vai falhar Vai falhar. um dia. Né? E eu acho que o melhor herói eu trouxe é você olhar para o céu, saber que tem antes de você ter o seu pai aqui na Terra, você tem um pai. Tem um pai no céu. No céu. E essa é a necessidade que todo ser humano tem. É o pai celestial que você tem. Você já nasce com essa necessidade. Você tem que ter um pai. Paternidade divina. E quando eu vi, meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Então eu falei, tem meu pai, eu não tenho. Por mais que meu pai sempre trazia um agrado das viagens, ele não era aquele todo dia tava Basicamente, ali, né? seu herói perdeu A capa. seus poderes. Seus poderes. E aí a gente viu que herói, não é imutável, né? Ele tem a sua vulnerabilidade. Você continuou tentando no futebol ou você rapidamente ali já acabou e separou? Com muita pouca expressão eu tentei, mas muita pouca. Eu parti para vender, dei uma ideia para minha Você mãe. morava em Itaberaí. Não, já estava aqui em Goiânia. Já tinha mudado para Goiânia. Já estávamos aqui em Goiânia. E aí meu pai tinha tido isso e eu tentei muito pouco. E eu falei, mãe, você faz uns negócios gostosos, vamos vender. Tinha uma feira lá no Jardim América, talvez Você até que deu a conheça. ideia. Fui meio que junto ali. Vamos vender brotinho na feira. Brotinho é bom Cepal do demais. Jardim América. Aí Brotinho gostoso, pizza, né? Pizza, isso Brotinho, mesmo. você pega ela assim no Elide, ó. Aí você dobra ela assim no meio assim e manda Ó, pra esfirra, dentro. né? Igual esfirra. É bom demais. Minha mãe era muito boa. E eu falei, vamos vender, vamos embora vender esse negócio. E a gente partia toda quinta e domingo de manhã. Toda quinta tinha feirinha no Jardim América. No Jardim América. O Hunter e a Dona Quinta de Rosa. noite Quinta de e domingo de manhã. quinta de noite. Essa feirinha na quinta, ela tem quinta de manhã e quinta à noite. Cara, feira de noite é bom E a demais. de à noite tem aquelas tortas. É bom demais. Durante o dia, ela tinha mais aqueles verdura, Sei. esses negócios, né? Gente, E aí- feira de noite aqui em Goiânia, não sei se você vai concordar, mas a melhor de todas é a da Praça Universitária. Nunca fui. Então tem que Diz ir. que é maravilhoso lá. Eu já mesmo? fui. É maravilhoso. Que dia que é ela? Sexta noite, parece. Não é final de semana. É sexta noite. É porque assim, aqui tem muito glamour do sol e da lua, né? Do sol e da lua é glamour. Mas é bom também. Mas Da lua tem muita coisa mas, de comer bom. Mas ó, se você quer realmente comer uma comida diferente, um empadão, o tradicional empadão goiano. Aí você falou minha língua aí. aí- Até salivei aqui. Você está acompanhando a gente de fora de Goiás aí, de fora de Goiânia, você tem que conhecer o empadão goiano, o tradicional empadão goiano. Os artistas do Brasil inteiro vêm aqui conhecer o empadão goiano. É verdade. É muito gostoso, né? Tem linguicinha, lombinho. É, bom demais. Oxe, É a né? feira da Praça Universitária. É ali da Praça Universitária. Tem gente dando... Tem gente dando um spoiler dizendo que não é não? Qual que é, então?
Ah, que Espírito Santo. Capixaba. Realmente, ela falou certo. O Espírito Santo é ótimo, o Espírito Santo é maravilhoso, ele é uma bênção. O Espírito Santo nos edifica. O Espírito Santo é a presença de Deus. Mas essa Deixa aí eu eu te não falar. conheço, mas essa eu quero conhecer, então. E aí você começou a vender brotinho na feira e deu certo o negócio? Como Comecei. Mas deu certo. Ajudar. A gente saía, a gente foi aumentando, né? Começou com um pouquinho na caixinha de isopor e a gente foi... É aquilo que eu falo, tudo você tem que aprimorar. Ó, evolução, inovação e criatividade. Evolução. Resumo que você quer ter sucesso na vida? Crie sempre uma coisa, porque você vai ser copiado por aquilo ali, mas você tem que tomar mais cuidado. Criação, evolução. Você tem que evoluir todo dia. Não adiantava eu fazer brotinho só de calabresa. Tinha que fazer outros sabores. Fazer outros sabores. Certo. Então a gente meio que... A galera evoluiu também pro brotinho doce, a pizza doce, cara. Pizza doce. Eu não odeio. Eu vou no rodízio. Eu não odeio. Eu vou no rodízio, eu prefiro a pizza doce. Ah, não. Eu gosto. Eu misturo assim, ó. Tá aqui, sal, Sério? vem que doce. Não, eu fui num também, rodízio né? de pizzas aqui em Goiânia, na Casella. Ah, vou falar o spoiler aqui. Ô, Casella, paga nós depois. Casella. É isso mesmo. Eles chegaram com uma pizza de sorvete. Boa. E ela vem com a sorvete e uma bolona de sorvete. O duro é que ela é dura, né? Embaixo do sorvete, fica, a massa fica porque muito dura. o sorvete endurece a Endurece massa. a massa. Veio pizza até de açaí. Gosto. De açaí. Não, de doce eu não gosto, Mas não. vou falar a minha preferida aí. Quem quiser depois mandar aí, a gente vai lá comer, né? No 0800, né, velho? Lógico. É o que eu tô dizendo. Pizza ó. de chocolate branco. Eu sou Chocolate branco. fã, Tem lá tudo fã. lá. Eu gosto. Não precisa nem botar a fruta, não. Só o chocolate branco. E é que eu não sou muito fã. Eu gosto do chocolate preto. Minha mas na filha pizza tá aqui, fica ó. bom. Minha filha adora pizza de chocolate. Você também é, Elide? Não? Não, de sal. Eu como Sabe de uma tudo. pizza gostosa que eu comi? Foi de carne seca. Carne seca. Eu comi também já de carne seca. Gostei. Eu não sou muito fã daquela de frango catupiry. Não sou muito fã, não. Eu adoro. Pizza. Não, de sal, queijo, tudo eu gosto. Eu não gosto de doce. Eu gosto de comer. O importante é comer. E aí... E aí vocês ficaram quanto tempo vendendo pizza, Faz Borotinho? um bom tempo. Foi? Um bom tempo. Tipo, sustentou a casa, deu para Ajudava. ajudar bastante? Dava. Querendo ou não, ainda tinha seus apuros ali. Bem, o Se empreendedor manter. apura o tempo todo. A gente poderia até ter fortalecido se tivesse mais sabedoria. Né? É aquilo que eu falei. Hoje eu canalizei isso. Eu preciso criar, eu preciso evoluir, eu preciso inovar. Então a gente meio que... Minha mãe... Criar, evoluir E inovar. e inovar. E aí, Anota isso aí, gente. Eu vou anotar aqui. Criar, evoluir e inovar. Eu aprendo muito com os podcasts. Essa é muito boa. Pode continuar E falando aí, que eu vou escrever Beto, o aqui. que aconteceu? A gente tá falando, vamos explorar outras feiras? Aí, meu amigo, eu vim para perto Vocês foram daqui. explorar outras feiras. Explorar a feira hippie, mas com Marmitex. Legal. Eu tenho uma história muito engraçada para te contar Legal. nessa de Marmitex, de feira hippie. Acho que a gente já tinha uns... A gente já tinha dado uma acessada do brotinho, né? Vamos fazer... Agora Aquela vocês querem... criatividade do brotinho era muito Era- acessível. Na época, acho que era baratinho, R$3, né? R$2. Vamos fazer uma a gente coisa vendia. agora para dar dinheiro. Para dar um dinheiro, para aumentar a lucratividade Uhum. né, do negócio. Vamos fazer marmita. Aí a gente foi fazer marmita. Isso era era eu, minha mãe e uma namorada que eu tinha na época com a mãe dela. Rapaz, ainda foi fazer churrasco e vim nessa feira hippie vender. Só que a marmita de churrasco, desculpa o adjetivo aqui, acaba virando uma merda, né? Não deu certo? Porque ela esfria, né? O churrasco frio não tem graça nenhuma. Não tem graça. O frango cozido frio, você manda para dentro. Vai a O gente bife acebolado, você manda para dentro. Mas um churrasco não tem nada a ver. Vai a gente vender, bater e tinha vendido umas 5. Acho que a gente tinha feito umas 50. Mas sabe o que faltou um pouquinho assim? Faltou pesquisa de campo. Faltou pesquisa de campo, faltou a gente entender qual que era o horário para chegar, porque Horário para chegar. o ferista, ele precisa comer mais cedo, 10 horas, 10 e meia, ele já está almoçando. Imagine que ele na começa feira. a trabalhar às 6 da manhã. Esse é o Entendeu? horário que ele Então a começa a fome trabalhar. abre ali, Lá a na partir feira das 10 horas já começa 10 horas a galera querem já tá almoçar. almoçando. E aí a gente não entendeu. Vocês Aí eu chegaram falei, meio-dia. Acho que eu cheguei quase 1 hora, a gente chegou meio dia e meio para... A galera já almoçou. Já era não.
Toda hora era um não. Não, já almocei. Não, já não sei. Não, eu ih, esse trem aqui vai sobrar tudo. Só que bateu um desânimo desesperador. Porque quando a gente parou assim, viu? Acho que se a gente vendeu, foi 7 marmitas de umas 50. Deus do céu, 7 isso aí. de 50. Aí eu falei, vamos fazer um negócio. Me dá essa caixa de isopor. É que a caixa de isopor é grande mesmo. Botei no pescoço, falei, você quer saber? Já que vai voltar esse negócio, vou sair vendendo esse trem aqui no meio dessa feira, gritando aqui, igual um doido mesmo. Igual feirante. Igual feirante mesmo. Duas marmitas por preço de um. Nossa, Bem. Melhor eu já você tava no voltar com prejuízo, dinheiro, concorda comigo? Já tava claro. na labuta ali. Então, vou lá, vamos botar brasa. Só que aí eu fiz o que você acabou de falar no começo, pesquisa de campo. Não, você vai comprar. O que você quer comer? Aí você começou a fazer a pesquisa. Aí, galinhada foi reina. Tipo, aumentou muito. E eu consegui vender todas as marmitas de churrasco ainda, nesse dia mesmo. Só que do jeito que eu te falei, 2 por 1. Sim. Né? Dando praticamente uma de graça. E você- um preço mais acessível. Pelo menos voltei para comprar, Você garantiu o custo delas. para me comprar e voltar com a galinhada no outro domingo. Exato. Aí. No outro domingo você já foi com galinhada. Já cheguei cedo. E chegou mais cedo. Vendi rápido e tudo. Aí a gente viu. Então, peraí, vamos continuar fazendo nossa pesquisa. E isso eu fiquei. A gente ficou no cardápio da galinhada muito tempo. Foi. Muito O tempo. grande erro do. Você que está no business, no ramo, o grande erro do empreendedor ou do empresário é a falta de pesquisa de campo. Porque ele vai vender um produto, por exemplo, numa região que não consome o produto dele. Aí ele fica martelando, tentando encaixar, tentando emplacar aquele produto, e ele não vai emplacar ali. De repente, se ele sair 5 quilômetros, já começa a vender. Tudo é questão de pesquisa de campo. E aí hoje você tem que olhar o cenário, né? E olhar também o financeiro desse cenário. Então, não adianta você querer vir com um negócio. Isso vai até de região hoje. Se você for olhar, cada região, cada setor aqui em Goiânia, ele remete a alguma coisa para você. Né? Sim. Ele remete. Tem aquele setor que as feiras são bem predominantes. Tem aquele setor que os mercados são mais predominantes. Até os preços. Até preço de produto entendeu? muda. O mesmo produto numa região de periferia aqui em Goiânia, não vou falar nenhuma região aqui, muda bastante o mesmo produto, o preço dele, para outra região. Então é muito difícil você trazer alguma coisa hoje aqui ele é o mesmo valor, lá no setor do fulano é o mesmo valor. É muito raro isso. Você tem que tomar um certo cuidado com isso também, porque que tipo de cultura que você está pregando? Não é você ter um negócio. Eu acho que todo negócio, todo empreendedor ele tem que ter uma mente hoje que ele não tem que fazer só para... Lógico, você tem que ganhar dinheiro, sim. Não, que eu falei, você tem que ter essa ganância, sim, de querer sempre mais. Mas o que eu estou fazendo para o outro? A gente vive num mundo tão complicado e tão rápido. O que eu faço que eu transformo a vida do outro? O que eu agrego na vida do outro? Será que eu só quero prosperar, ganhar dinheiro? Mas hoje a gente vê como que o mundo ficou com saúde mental hoje. É espetacular você olhar assim. Você viu o boom, nesses últimos anos, o boom do coach, foi exatamente por conta disso, né? Da saúde mental das pessoas. As pessoas não estavam bem mentalmente. Aí eu tenho um negócio... Mentalmente que eu digo eu vou assim, causar de uma polêmica né? aqui de Porque falar. se eu falar mental assim, pensando no aspecto biológico, aí é psicólogo e psiquiatra, né? Mas não é desse lado que eu digo. É na questão de autoconfiança. Autoconfiança. Ou eles batiam muito na motivação. Né? Isso, por causa da autoconfiança, né? A pessoa tá... Eu acho que hoje, motivação para mim é um negócio que possa até causar polêmica nisso que eu vou falar. Eu acho que é uma porta que eu abro de dentro para fora. De dentro para fora? Como? Ninguém me motiva. Ninguém te motiva? Se não me der, se eu não autorizar. É igual Deus é todo poderoso. Ótimo, Deus é todo poderoso, mas ele não é evasivo, concorda? Concordo. Ele não vai bater, né? Eis que estou à porta e bato. Ótimo. Isso. Mas se você não abrir, ele não vai invadir. Mas esse texto, você falou tudo. Esse texto fala: eis que estou à porta e bato. Se eu ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. É a mesma coisa. A motivação é assim. A porta ela é aberta por dentro. Aí muita gente, eu vou te motivar. Você vai, não, Bora!
Fala, eu sou o seu quê? Vamos gritar? Eu sou, Vamos fazer todo um mundo grito de guerra. gritando. Não é bem assim. Isso você está criando entusiasmo. Entusiasmo. Eu vi uma equipe de vendedores de uma loja muito famosa aqui na Avenida Anhanguera, aqui em Goiânia. Todo dia de manhãzinha, rapaz. Grito de guerra. Uma gritaria. E eu assim, mas será que funciona? Porque se funcionar, eu vou fazer sozinho essa parada funcionar, aí. assim, vai funcionar porque, querendo ou não, você Vai cria dar uma entusiasmo. descarga de adrenalina, um negócio de... Você Vou pra cria um cima. entusiasmo. E aí existe aquilo, né? O entusiasta cria entusiasmo, né? Então, a pessoa que... Você tá do seu lado aqui. Se eu tiver Borocochô, você é animadão, você começa a conversar comigo. Começa a rir, pelo menos. Você começa a descontrair. Só que as pessoas Você pelo menos gera um ambiente melhor. um ambiente melhor, né? É. E aí, com essas andanças vindas de trabalhar diretamente com o público, eu comecei a entender a cabeça das pessoas, entender de atendimento. Atendimento é tudo hoje, comunicação é tudo. Se você é mal atendido, você volta? Nunca, eu não volto. Às vezes você gosta daquele lugar. É. Você foi, comeu bem, você foi tratado bem, mas tratou sua filha mal. O produto é bom, Você não volta o também. atendimento é ruim. E isso você tem que tomar muito cuidado, porque tem dias que às vezes você não está nos seus dias, você tem que tomar cuidado, por quê? Nem todo dia você está com o seu anjo acionado. Tem aquele dia que você passou, parece que tudo que aconteceu deu errado. E às vezes acontece de, sem querer, você tratar o seu cliente um pouco mais ríspido ali, no calor do momento. Também você tem que tomar esse detalhe, porque na realidade hoje, muitas das vezes você é julgado pelo seu dia de diabo e não pelo seu dia de anjo. Você demora anos para construir alguma coisa. Você precisa verdade, de isso é segundos para verdade. você destruir. Você passa a vida inteira fazendo coisa boa. É igual o piloto do avião, né? Quantas vezes ele decolou com sucesso? Milhares. Mas foi o dia que ele caiu que ele foi lembrado. O dia que o avião cair, ele é lembrado. É. E Muitas vezes é assim que acontece eu, com a gente. Eu até falo isso porque às vezes a gente não é que a gente atende a pessoa mal. Você tem que tomar muito cuidado. Existem erros na comunicação. O que eu falo, o que o outro interpreta, o que entende, o que diz. Existem 5 erros na comunicação que eu deixo um spoiler para todo mundo ver. Um filme chamado Sementes Podres. Lá fala sobre isso. Sementes podres. Sementes Podres. Pelo nome você fala assim, não, será que esse filme... É um filme encantador e transforma e muda a tua mentalidade, até de como você vê as pessoas. Porque muitas das vezes hoje, é um erro dessa área business nossa, a gente vê pessoas como robôs, ou como algo que é só o cifrão do dinheiro. Hoje não. Se você saber ter uma empresa que ela cuida do ambiente, bom, um ambiente entusiasmado, lá do grito de guerra, o que você está causando hoje? O que eu aprendi em vendas? Vendendo marmita, passando atendimento. E o que eu faço hoje? Se você chegar lá na Vesa Centro Educacional e Auto Center, que somos 2 vertentes em uma só, então todo mundo tem a mesma categoria. A gente prega excelência. A gente quer excelência. Mas como que eu faço para ter essa excelência? Primeiro, eu tenho que ter uma autoestima elevada. Sim. Eu não estou falando de você ser feio, se ser bonito, se ser gordo, se ser magro. Não, estou falando que você precisa. Em todos os aspectos, você tem que ter autoestima. Senão você não produz, você não faz nada. Isso é verdade. Além de tudo, motivação. Você tem que ser motivado todo dia. Nem que se a sua motivação do dia de hoje seja arrumar a cama. Eu tenho uma motivação em casa. Sua filha, seus filhos. Meus boletos. Eles chegam todo mês. Todo mês meus boletos chegam lá em casa, eles são minha motivação. Que faz a gente correr, né? E eu coloco eles assim no aparador, bem na porta, assim, já é proposital. Que é tipo, ó, tá vendo a porta? Vou te dar uma dica, você deixa? A dica, vai. Agora, em vez de você colocar os boletos na porta, você vai colocar quanto que você quer faturar naquele mês. Lembra que eu te falei que você vai atrair? Eu vou fazer isso. Vai atrair. Mas vou colocar como você quer que eu fale assim? Você coloca na onde que toda hora que você vai ver. Faz Escreve, um negócio. quanto que você quer ganhar. Não, mas você tem que fazer diferente. É assim, ó, faz do jeito certo. Por favor, não, você tem que colocar lá, você tem que ficar avisando. Não, esse mês você coloca X. Mês que vem, XY. Então, entendeu? Entendi. Sempre maior.
E você tira 10% para você gastar do jeito que você E vai quiser. evoluindo Vai esses evoluindo. valores. É aquilo que eu te falei. Eu já fiz Não um. tem limite. Lembra do começo? É sem limite. Você tem que aumentar o valor. Nem que seja R$1, mas aumente. Eu já fiz uma parada aqui muito legal, assim, de evolução financeira. Esse ano, eu sou da igreja, eu sou crente, né? Esse ano eu fui. Somos cristãos. Você também? Sou, lógico. Mas que coisa boa. Aí, ó, olha aí, ó. Tá vendo? Sem dar carteirada, irmão é irmão, não tem jeito. Aí, o que eu fiz? No final do ano, eu coloquei no meu coração um valor X de oferta. Aquela oferta de virada de ano. Era um valor bom, forte. Valor pesado. Pesado. E aconteceu, é tão interessante que aconteceu. Era um valor X pesado, mas estava tranquilo. Eu tinha um dinheiro. O que aconteceu? Do nada, sim, faltando 5 dias para encerrar o ano, para dar essa oferta, eu comprei um carro. O que aconteceu? Acabou meu dinheiro, cara. Ficou zerado. Fiquei zerado. Não Aí fiquei baixa um zerado, não. desesperencinho. Fiquei assim, só o valor X que sobrou. Só que aí me bateu o desespero. No porque ponto eu- de equilíbrio. Você ficou No ponto. Só que aí eu vou fazer, eu vou dar essa oferta agora e vou ficar sem nada. quebrado. Tô Final. pensando, E era no final de ano. final de ano. Tô repensando agora essa oferta. Sabe que eu Eu comecei a repensar, cara. Você acredita nisso? Eu falei pra minha mulher, falei assim, é o seguinte. Eu fiz um compromisso com Deus Com Deus não se brinca. de dar Deus não... valor X. Ela falou, ela chegou a pensar, isso tudo. E aí, sim. E tem uma coisa, eu só tenho isso. A gente comprou o carro, estamos felizes, mas eu só tenho isso. Vou ficar zerado. Ela olhou para mim e falou assim, eu tô com você. Pronto. Eu cheguei na igreja, no culto, na hora do culto, eu, meus filhos, eu peguei todo mundo, minha família, e vocês são cúmplices. Você lembra, né, meu bem? A gente foi todo mundo com o celular assim fazer o pix. E a gente orou junto, eu e minha família, meus filhos e ela. Rapaz, mas... E esse foi um valor X. Hoje, eu posso falar para você, nós estamos em fevereiro? Gente, nós estamos em fevereiro. Você que está assistindo, nós estamos em fevereiro. Essa oferta foi em dezembro, na virada de ano. Então passou janeiro, fevereiro. Hoje, eu já recuperei todo o valor. Não, na verdade, hoje eu já recuperei 3 vezes mais o valor da oferta que eu tinha ofertado. Deus já me abençoou. Agora, ano que vem, eu vou dobrar a oferta. Sabe Esse eu que já pus no meu coração, já falei para Deus, ano que vem eu vou dobrar a oferta. Só que para eu fazer isso, chegar lá, tá ligado, né? Deus vai me abençoar. Já tá abençoado, já tá abençoado. Já vai acontecer. Quase caí aqui. Eu tô vendo aí. Então, Mas tá o que bom, acontece? tá bom. Assim, É o ó, entusiasmo. vai ter a ver com o que eu vou te falar aqui, ó. Eu falei pra você que você tem que, pra vender qualquer coisa, pra fazer qualquer coisa na vida, autoestima, Autoestima, motivação, motivação, certo. controle emocional. Cara, esse tal do Porque controle sabe o que você emocional, passou? Essa dúvida que te bateu, a dúvida é o maior assassino. é o maior assassino. Ela vive matando os sonhos das pessoas. Você se sabota por causa disso. Ela tem que ter, dúvida tem que ter, senão você se estagna. Você tem que saber avaliar ela. Né? A dúvida não é totalmente ruim, mas se você ficar presa nela, ela vai matar os seus sonhos. Ela é uma assassina mesmo. Só que a dúvida faz você sair de uma zona de conforto também e se entrar em confronto. A verdade é que a vida é você contra você. É isso. É você contra você. E aí você precisa ter esse controle emocional. Se você não tiver o controle emocional, você não vai fazer nada. Eu vi um vídeo com o Ratinho. O Ratinho, do programa Ratinho. Ratinho Massa. Ele falou assim, você pode ter o melhor programa de TV do mundo, o melhor programa de rádio do mundo. Se você não vender, você vai perder. Acabou, você é derrota. Então, na verdade, não é o programa, é vender, é a venda. Ele fala assim que a venda é a única profissão do mundo. Na verdade, é a única profissão do mundo. Não existe outra coisa. Eu concordo. Não existe outra profissão. O advogado não recebe por aquilo ali? É. Médico. Ele tem que vender. Ele está vendendo. E o que é venda? A prestação de serviço dele, né? O que é venda? O Ratinho falou. Aí perguntaram pro Ratinho assim, Ratinho, eu já vou te devolver essa pergunta. O Ratinho perguntou para ele assim, mas como vender? Ele falou assim, primeira coisa, acredite no que você está vendendo. Porque você não tem propriedade se você não acreditar. É isso.
E muitas vezes o vendedor não acredita no que ele está vendendo, no produto dele. E é por isso que ele passa por momentos de oscilações financeiras. E o que é venda, Hunter? Você que já vem dessa... Venda nada mais, nada menos que é ajudar uma pessoa a comprar. Só ajuda a pessoa a comprar. Isso é vender. Boa, eu nunca tinha ouvido essa. Nunca tinha ouvido. Peraí, venda é ajudar uma pessoa a comprar. Ué, você é a ponte... A ponte da pessoa que está atrás de um produto, você é a ponte. Existe um método que hoje chama em venda chamado a ponte. Né? E aí a gente tem que aprender a ajudar as pessoas a comprar, porque às vezes isso já acontece. Isso acontece tanto em loja de sapatos. Você vai numa loja aí qualquer, não vou citar nomes, mas você gostou daquele da vitrine. Duvido. Só se ele for muito inconsequente. Ele leva só aquele sapato que você gostou. Ele leva muito, é verdade. Ele leva 3, 4. O que eu tô fazendo? Tô te ajudando a olhar o outro. Tô te ajudando a fazer uma escolha. O que o povo faz? Você vai numa cafeteria ou você vai num negócio de bolo, né? Eu gosto de um bolo aí, vou até falar o nome, chama Portela. Só que você vai lá e eu gosto de um chamado Red Velvet. Muito bom. Esse bolo é aquele de beterraba? Cara, é de beterraba. vou te contar. Red Velvet é um nome chique para um bolo feito de beterraba. É bolo de beterraba, gente. Isso é verdade. E é gostoso. É né? gostoso. Só que você vai lá na vitrine, demais. Você olha na vitrine, tem um monte de coisa te ajudando a querer. Quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Então você é bombardeado constantemente a ser ajudado a comprar alguma coisa. Isso. Você sabe o que é a parada de você dar várias opções? Eu vou falar aqui, talvez você concorde ou não. Quando eu levo uma opção, eu estou te dando aqui, não, eu vou te dar esse celular para você. Uhum. Olha esse celular, vê se você quer ele. No seu inconsciente você vai dizer, eu compro ou não compro? Agora, se eu te levar 2 celulares, dá uma olhada nesses celulares. No seu inconsciente você vai falar assim, qual desses eu compro? Você começa a ativar gatilhos, né? Mentais. E hoje ser singular não significa. E outra, mas eu entro num detalhe muito especial, que a maioria das pessoas, às vezes, ela tem as técnicas certas, elas sabem fazer as coisas certas. As empresas sabem até fazer, mas pecam numa última coisa que é a principal de qualquer coisa, de qualquer profissão. Qual? Energia. Se você não tiver energia, você faz o quê? Não entendi. Energia energia corporal, ativado. Eu vou chegar para você e vou te vender. Vamos lá, 2 celulares, estou te mostrando. Eu chego para você, Beto, tem esse celular aqui, tem esse daqui também. Qual que você vai querer? Parecendo morto. Não, cava um buraco lá no fundo do quintal da tua casa e deita. Eu já fui atendido muitas vezes por vendedores assim. Agora eu chego para você, Beto, tudo bem? Pego na tua mão, animado, bom dia. Talvez você tá num dia mal. Quero me dar um abraço aqui e tal. Não, mas é evasivo. Não, calma aí, então. Eu dou uma mão. Eu te dou uma mão, pega na minha mão. O cara pega na sua mão, parecendo uma lombriga esmiliguida. Não. Você já perdeu ali. O cara te oferece um café. Você tem que ter conexão. Venda é conexão, é relacionamento. E como que eu vou me relacionar com você se eu sou um cara que não tem energia? Ah, mas eu tô com a dor, passando mal. Deixa eu te falar. É você contra você. Seja enérgica. Talvez amanhã você não tenha o dia de amanhã, seja hoje. O melhor do que você foi ontem. Eu tenho um negócio comigo, melhor 1% todo dia. Melhore? 1% todo dia. No final do ano você vai ser 365 vezes melhor do que você foi no dia 1º de janeiro. 365% vezes melhor. Melhor 1% todo dia. E por que eu não vou ter energia? Você consegue fazer alguma coisa, escovar seu dente sem energia? Não faz nada. Tomar banho? Nada. Nem a sua higiene pessoal você consegue. E eu entendo que às vezes na vida você vai ter energia só para arrumar sua cama. Que seja. Pelo menos você vai terminar o seu dia, você lembra que sua cama está bem arrumada, pelo menos alguma coisa de bom, se o seu dia foi mal. Para aquela pessoa que acordou e começou o seu dia sem energia, porque muitos acordam assim e muitos já estão passando vários dias sem energia. Como recuperar essa energia ou como adquirir essa energia? Eu faço uma pergunta para mim mesmo. Nos seus passos, o que faria Jesus? Jesus sempre foi o meu exemplo de vida. É tudo para mim. Nas suas vendas, no seu negócio, Jesus é o seu exemplo de...
Eu falo que eu sou Business é hoje Jesus? eu sou o diretor comercial. Na realidade, quem é o dono da empresa é Deus. E Eu como sou que... só uma ferramenta hoje para ele. É bonito o que você está falando. Uhum. E eu compartilho da mesma fé que você. Mas como que eu lido com isso? Como eu coloco Jesus como dono da minha empresa e como eu adquiro energia Eu, né? eu entendi a sua Você pergunta. entendeu? Geralmente assim, ó, eu acho que Deus, ele só quer o espaço que é dele, primeiro, que é o primeiro lugar. Primeiro lugar. O primeiro lugar é dele. Tá. Se eu sou o que eu sou, ele me deu uma vida, ele me deu um propósito. Lógico que o propósito vai ter um processo. E ninguém nunca te disse que depois eu vou te dar. Tem 3 coisas que as pessoas confundem que Deus nunca disse na Bíblia, né? Mas se eu tenho um propósito, e nasci, minha vida é um propósito. O que você tem de mais importante? Sua vida. Uhum. Então você não faz nada. Sim. Só que sua vida, então tem um propósito, vou ter um processo. Processo é invisível, propósito é visível, concorda comigo? Sim. E progressão. Para me progredir, eu preciso o quê? Passar dificuldade. Ninguém vai progredir se a coisa é fácil, certo? Certo. Então eu coloco Deus acima de todas as coisas, o primeiro lugar dele. Se eu não dou conta de resolver, eu chamo, peço a sabedoria para ele. Mas você me fez uma pergunta que fala, mas como que eu coloco isso na prática? Na prática. Porque é muito bonito esse discurso Falar, e ele é fato, é real, eu acredito. Por que eu falo Mas para na você? prática, como funciona a pergunta, isso? nos seus passos que faria Jesus? Isso. Jesus pegou pescadores e fez grandes homens. Pedro era arrogante ao extremo. Então, pessoa arrogante tem como ter uma solução. Se a gente pegar outro na Bíblia, André, por exemplo. Acho que se fala da André mais de 2 vezes na Bíblia, eu não sei, mas eu acho que é 2 vezes. André era o cara que levava as pessoas até Jesus. Né? Pedro foi uma referência, né? Foi um dos primeiros apóstolos a pregar. Né? A gente pegava o cobrador de impostos, que acho que é Mateus. Né? E Jesus, e todos seguiram Jesus. Jesus, ele arrastava multidões. E não tinha chuva, sol. Todo dia ele estava ali. No barquinho, na tempestade, acordaram ele acalmou a tempestade. Então, para você... Ele me motiva. Ele me motiva. Você se motiva quando você lembra que Jesus, independente das dificuldades, ele continuava. Ele sempre estava ali. Ele sempre estava buscando o seu propósito. Não importava a dificuldade que tinha, ele tinha progressão. Você falou sobre progressão, propósito... Qual que é e as processo. 3? Propósito, processo e progressão. Beleza. O processo vai te levar à progressão, né? Sim. A progressão... Às vezes não, porque tem muita gente que desiste no meio do caminho do Sim, propósito. mas se você não desistir, você vai... Você vai progredir. Mas aí, vamos lá para o propósito, então. Vamos lá, porque para eu seguir esses 3 passos, eu vou ter que encontrar o meu propósito. Sim. E como eu encontro o meu propósito? Porque se você olhar hoje para muita juventude, vou falar de mim na época da faculdade. Antes de ir para a faculdade, eu tive muita dificuldade de encontrar o curso, de definir o curso que eu queria fazer. Tanto que na última hora eu não fiz, eu decidi fazer administração, depois vi que não era, nem comecei o curso, eu demorei muito. Eu também fiz isso, comecei no direito. Aí, eu demorei muito para poder falar, não, eu quero área de comunicação, eu quero jornalismo. Aí que eu me ingressei. Então, assim, como encontrar o meu propósito nessa vida? Eu tinha um propósito de ser jogador. Isso, certo? Você tinha um propósito de jogador. Você acha que você escolheu, você encontrou o propósito? Era propósito ou você errou? Eu errei. Você errou. Eu errei. Legal, entendi. É aquilo que eu te falei no início. Eu tinha isso como um sonho, o Hunter. Mas o sonho que me escolheu foi o quê? Hoje educação. Eu consigo transformar vidas através da educação, através de cursos que fazem as pessoas hoje terem uma independência financeira e crescimento profissional e melhorar de vida. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que não conhecem o seu propósito ainda. Sim. Tá vivendo a vida à deriva. Ele fala, eu não sei por que eu nasci? Você bateu uma tecla legal. Como que eu vou chegar... Como que eu encontro isso?
Tem os 3 passos aí? Você sempre tem os 3 passos. Tem os Faz 3 tudo. passos aí para encontrar o propósito? Eu não diria passos, mas hoje a gente, na educação você vai encontrar. Por que você estava tão em dúvida de fazer administração? Se você tivesse ido direto para o jornalismo ou, né, para comunicação, você teria acertado de letra. Seu coração batia mais forte quando você ia para a administração? Não. E quando se falasse de jornalismo, de você entrevistar pessoas de alto nível, né? Eu tenho certeza que aquilo ali, seu coração ardia. E foi tão interessante porque nesse mesmo período onde eu quis ir para a faculdade de administração, eu estava apresentando os eventos da escola. Então eles colocavam o microfone na minha mão e era eu que apresentava os eventos da escola. Eu fui presidente de grêmio estudantil. Então assim, eu trabalhava na vida pública, vamos dizer assim, escolar ali, era na área de comunicação. Mas eu não consegui encontrar, essa é a pergunta que eu estou te fazendo. Eu não consegui me despertar para isso. De falar assim, cara, eu sou um cara da comunicação. Eu tenho que ir para essa área. Não, eu fui e inventei o tal da administração. Mas ainda bem que eu nem comecei. Eu também. Como eu falei, Fiz a eu comecei no matrícula, direito. Minha mãe ficava assim, não, tem que ter um advogado na família. Ai, tem que ter um advogado na família. Essas E vai lá palavras, você, né? ser advogado. Eu não queria, eu não gostava de ler. E aí eu falei, como que eu encontro um propósito? E você teve vários relapsos, só não enxergou. Foi. Você teve vários relapsos. E a gente tem esses relapsos. A gente tem essas entradas diretas assim, cara, eu me dou muito bem naquilo ali. Não é impossível falar, eu não dou conta de fazer nada. Não, você todo não mundo é um faz peso alguma coisa morto, muito bem. né? Você lembra do Melhores do Mundo? Já viu? Do teatro Melhores do Mundo? Que tem o Joseph Clifton. Já, Né? vi. Todo mundo viu quase aquilo ali. Nossa, Quem não viu legal. tem que ver, né? É. Ué, o cara se adaptou e fez alguma coisa ali sempre, né? Sempre teve uma volta por cima, né? Até virar o papelão. Só que é a mesma Peso coisa. de papelão. Peso de papelão. Só que aí é o que eu costumo. O propósito, ele sempre vai estar à sua vista. Ele sempre vai te atingir. Você sempre vai ter uma indicação dele. Ele sempre vai brilhar para você. Mas eu vou te matar isso. Como que eu vou descobrir o propósito? Quando você para e lança um olhar inteligente sobre você mesmo. Por quê? O verdadeiro lugar de nascimento para mim não é na barriga da minha mãe. Meu verdadeiro lugar de nascimento é aquele que eu parei e joguei um olhar inteligente sobre mim mesmo. Jogar um olhar inteligente sobre mim mesmo. Eu teria que fazer uma análise da minha própria vida. Por quê? Por que eu tive que jogar um olhar inteligente sobre mim mesmo? Sabe por que você foi pro curso errado? Você não foi orientado quando você estudou o seu ensino médio a fazer um curso. Se você tivesse feito algum tipo de curso qualificatório, não estou falando um curso não estou falando faculdade, estou falando um curso qualificatório. Qual que é o primeiro curso que você tem que fazer na vida hoje? Se você não tiver, você não consegue emprego em nenhum lugar, porque tudo hoje é tecnológico. Então, informática. Certo? Então, se você não tiver informática, peraí, você já está padecendo no mundo. Você está ficando para trás. Idioma, você tem que falar mais de um idioma. Educação financeira, você sabe administrar alguma coisa hoje? Você sabe fazer conta? Porque hoje é muito raro. A pessoa só usa celular, às vezes, não, vou fazer uma conta aqui, peraí. Né? Então, se você fosse trabalhado, é isso que eu tenho que falar, desde o seu ensino médio, deixa eu te falar, o que você usa do seu ensino médio quando você foi para o mercado de trabalho? Ou quando você foi procurar fazer um curso na faculdade? Rapaz, eu já fiz 40 anos de idade. Esse ano eu vou para 41 anos de idade. E até hoje eu não usei o cateto da hipotenusa. E aí eu te falo, aí eu te pergunto, isso. Por que a gente tem que aprender isso então? Porque se você não vai usar na sua vida. Pois é. Porque, então eu costumo dizer que o propósito, ele vai estar visionário para você muito fácil. Só que você precisa identificá-lo. Parar e jogar um olhar inteligente. Eu fui numa entrevista de emprego, o cara me chamou de imundo na frente das pessoas. Isso aconteceu com você? Aconteceu comigo. Imundo? Imundo, porque eu fui de bermuda. Eu não sabia como ter desenvolvimento profissional. Você não tinha orientação para isso? Não tinha. Sentei no meio-fio e comecei a chorar. Não sabia nem voltar para casa, porque foi uma patada legal, né? Não, essa patada dessa aí você tem que esperar umas 5 horas para se recompor. Nunca vi ninguém, só parou um rapaz do meu lado e falou assim, o que você tá chorando, menino?
Eu tô chorando porque o cara ali me humilhou e tal. Tinha quantos anos? Foi minha primeira entrevista de emprego, 15 para 16 anos. Nossa. Primeira entrevista de emprego que você leva um baque desse. É, cara, forte. E aí ele só virou para mim e falou assim, ó, levanta, vai estudar, vai fazer um curso para você aprender e não passar isso que você passou. Caramba, mas não precisava falar dessa maneira, não. Qual que é o nome desse cara aí? Nunca vi na minha vida depois Você nem disso. lembra Não o sei nome quem desse que é. cara? Tô achando que Deus Esse mandou. cara que a gente não lembra o nome, seu mal educado, não fala conversa assim com as pessoas, Ele só não. me disse uma coisa. Imundo. O verdadeiro lugar de nascimento é aquele que você lançar um olhar inteligente sobre você. Ele tá assistindo o podcast. Manda uma mensagem pra gente aqui. Eu quero você aqui. Nunca subiu o nome dele. E essa frase... Vai fazer um curso no Sebrae para Isso. aprender a tratar as pessoas. Se você quer uma profissão já formada, vai lá na VESA. Vai na mecânico, se tornar Você especialista. tá precisando aprender algumas E coisas. aí ele me falou isso, de lançar o olhar inteligente. Eu fui demorar a entender, eu demorei a entender. Quem te falou isso? Esse cara? Eu tinha que lançar um olhar inteligente. Então essa sobre parada de olhar inteligente você pegou nesse dia. ele. Peguei nesse dia, só que eu não entendi nada. Fixou. nesse Você não dia. entendeu nada. Claro, claro. Só que essa frase ficou muito gravada na minha mente. E aí chegou um dia que eu entendi ela. Não adiantava insistir em ser jogador de futebol. Eu já não tinha aquele tesão naquele Sei. negócio mais. Essa parada do sonho, vamos falar sobre o sonho? Essa parada do sonho sua me deixou um pouco intrigado, porque todo mundo que vem aqui fala, se você tem um sonho, lute por ele, acredite nele, vá, invista, vai até o fim, você vai realizar o seu sonho. É meio seu Miyagi, assim, né? Todo mundo fala isso. Você chegou um momento que você falou assim, não, esse não é o meu sonho, eu vou parar por aqui. O sonho, às vezes, ele é um delírio, não é um sonho, né? Às vezes não é um sonho, é um delírio. E você tem que identificar se você está sonhando mesmo ou delirando. Você achou que naquele momento, você falou assim, cara, futebol não é para mim, e você simplesmente abriu mão. Eu acho que quando Chega um momento na vida da pessoa, a pessoa tem que tomar uma decisão. Aí vem a parada do olhar inteligente. Ela vai ter que ter um olhar inteligente sobre o sonho dela e falar assim, isso é um sonho mesmo? Ou eu estou delirando, né? Será que isso tem futuro ou não? Geralmente, o que acontece? Eu queria ser jogador de futebol porque era a única coisa que eu sabia fazer. Cara, todo jovem quer ser jogador de futebol. Toda criança quer ser jogador de futebol. Jogador de futebol ganha tipo bem? o primeiro sonho de todo mundo. Pode ser qualquer time, ele ganha bem. Até de Série C, D, E, ele ganha bem. Ele ganha bem, tá fazendo o que ele gosta, o que ele ama de fazer, e tá ganhando pra isso. Né? Quer dizer, ele tá brincando, assim, entre aspas. Sim. Ele tá curtindo, tá se divertindo e ganhando. E aí eu cheguei a um momento que eu falei, não dá, não é isso mais que eu quero. É aquilo que eu falei, eu não tinha a energia positiva para continuar executando sendo jogador de futebol. Quanto tempo eu ia ter que esperar até o meu momento chegar? Então, oportunidade se cria. Né? E eu falei, eu vou criar minha oportunidade, vou ver o que eu gosto de fazer, o que tem. Fui vendo sobre cursos, fiz curso lá onde a gente fez juntos. E aí eu me despertei e entender mais sobre vendas. Ele tá falando que a gente fez o curso juntos, mas isso foi no ano de 2000. 3Dzão. Desenvolvimento pessoal, administrativo e tecnológico. Desenvolvimento pessoal, administrativo e tecnológico. E aí chegou um momento eu falei, não quero mais ser jogador, eu quero fazer outra coisa que eu vou me sentir. Só que você demora ainda a ver qual que é o sonho que te escolheu. Eu fui entender quando eu comecei a transformar a vida, trabalhando com venda de alguma coisa que transmitia uma profissão. Né? Então eu falava, se você não fazer um curso de informática, por exemplo, você não vai transformar a sua vida. Então você vai ficar sem emprego. Você começou a fazer o download aí da vida real, né, de tudo, quando você começou a vender esses cursos no Sebrae. Eu comecei a fazer venda de curso. Venda de curso. Quando eu comecei a ver que eu atendia as pessoas e as pessoas gostavam do meu atendimento, eu causava uma sensação boa nelas. Legal. Falei, então se eu causar essa sensação, por que eu não vou explorar isso? Legal. Entendeu? Eu comecei a explorar e incentivar. Tudo na vida tem uma solução. Tudo na vida tem solução. Deus não te dá uma carga nem que você pode suportar. O meu objetivo na Terra é fazer com que você acredite que você pode conseguir muito mais do que você conseguiu já até hoje.
eu faço isso? Eu te falo. Se você for lá me procurar lá na Vesa, eu vou te falar. Eu sou um cara hoje que eu quero trocar de profissão. Tô cansado dessa profissão. Sim, você tem que cansar mesmo, porque você não pode ter uma única profissão. Você tem que ser multifuncional. E isso é o que atrai. Se você só tem uma fonte de renda, um dia ela vai secar. Isso é fato. Um dia ela seca. Um dia ela seca. Então você tem que ter várias fontes de renda. Então é muito melhor você ser um profissional multifuncional. Eu tô na área que você pode ser hoje. Você entra como mecânico de motor, você pode ser um mecânico na parte eletrônica do carro, na parte de elétrica do carro, na parte de osciloscópio. Então, tem N coisas que você pode fazer na área da mecânica. Entendi. Entendeu? Isso aqui eu te transformo para você ganhar uma fonte de renda extra. Eu vou te ser o seu consultor para te ajudar a você visualizar que você não precisa se limitar com um salário mínimo. Tem mecânico aí que ganha acima de R$ 5.000. A área da mecânica hoje, ela é a partir de 5 mil. Um jovem, você não precisa fazer uma faculdade para você ser milionário, não, para você ganhar muito dinheiro, não. Até porque você vai fazer 5 anos de medicina para você ganhar 30 mil, mas é o tanto que você tem que estudar. Né? Especialização. Então você começa a incentivar com alguns cursos. Ah, não, mas eu não quero ser, mas eu posso ser um cara que vende carro na área automotiva e eu entender de motor muito mais. Vender carro dá dinheiro, Beto. Dá dinheiro. Então, hoje, é aquilo que, quando você identifica que o sonho te escolheu, é aquilo que você sente orgulho do que você está fazendo. Uma vez um patrão meu me disse, nem que seja para você varrer rua, se você faz com amor, faça. Aquilo que você faz e não sente amor, não faça. Legal. Entendeu? E isso me marcou, então Você faz eu precisava fazer. E aí eu fui entender qual que era o meu propósito, qual que era o sonho que me escolheu. O sonho que me escolheu era transformar a vida das pessoas através da educação. Da educação. Porque se eu não encarar isso, esse sonho vai escolher outro fulano, vai escolher o Beto para realizar, vai escolher fulano de tal para realizar. O sonho, ele escolhe outra pessoa. Se você não tem capacidade, se você acha que você é incapaz de realizar, ele vai escolher outra pessoa que vai fazer ele ser realizado. Por quê? Quem diria que hoje a mídia digital seria o que é? Não, ninguém Teve alguém que teve que isso. acreditar. E foi muito rápido. Muito rápido. E ainda continua em ascensão. Continua. Né? Deixa eu te falar. Vamos fazer o seguinte. O mundo vai ficar 48 horas sem celular. Entra em colapso ou não entra? Entra. Hoje entra. Muitas pessoas ficam 48 horas sem trabalhar. A gente tira por base de Covid, né? Isso. O que o Covid foi? O Covid foi porque a gente vivia numa velocidade tremenda e tão louca. E o Covid freou todo mundo, né? Quantas vezes você parou antes de ter o convite 5 minutos só para você? Quantas vezes no seu dia a dia você para 5 minutos só para você? Só para você. Não tô falando, não, eu parar para me almoçar, lanchar. Não tô falando disso. Você parar e repensar, nossa, como é que foi meu dia? O que eu deixei de fazer? O que eu poderia ser esse 1% melhor? Né? Então, existem esses paradigmas que a gente tem que quebrar. Como que eu tenho um sonho. Tudo bem, você tem um sonho, mas será que esse sonho é o que te escolheu? Faça essa pergunta. Você está se sentindo amor? Você está se sentindo realizado o que você está fazendo? Isso, se você não está sentindo, não é aquilo ali. Não é aquilo ali. Você está... Será que o Neymar saiu lá da Arábia ganhando rios de dinheiro para ganhar menos aqui no Santos? Por quê? O amor, a proximidade. Aqui ele vai conseguir voltar àquela sede que ele tinha quando ele saiu daqui, quando ele virou profissional. Né? Porque o mais difícil para o Neymar foi virar profissional, não era se tornar jogador de futebol. A categoria de base te molda e você leva porrada para danar. Então ele sabe que ele é craque. Se ele é craque no Santos aqui, ele é craque em outro time também. Com certeza. Mas lá ele não estava sendo. Ele foi ir para cá para voltar a ter o sentimento. Ele não estava feliz, né? Não estava feliz. E o sonho que te escolheu é aquele que te faz feliz. É o que o sonho. Eu tenho certeza que eu estou vivendo o propósito, então, no caso. Isso. Se esse propósito de vida meu está me fazendo feliz. Se eu estou feliz com isso. O meu ramo é comunicação. Eu sou feliz com isso. Você é realizado? Sou. Então foi o sonho que te escolheu. Eu sou feliz, sou realizado. Ou será que se você tivesse insistido na administração atrás de documentos... Eu ia ser infeliz.
trabalhar Aí você quer atrás falar de para mim que esse sonho que você foi o sonho que escolheu ou foi você que tinha escolhido? Você que escolheu a administração. Foi eu. Eu ia trabalhar atrás de uma mesa, né? Com papelada ali. Vamos falar uma E coisa? a minha personalidade, o meu perfil, ele é um perfil criativo. Né? E a área da comunicação exige esse perfil criativo. O massa de você falar é que quem te conhece já, a sua oratória é transformadora. Não é todo mundo que tem uma oratória transformadora. Hoje a gente vê pessoas que têm que fazer um curso, porque se for apresentar um trabalho na faculdade na frente de todo mundo, ele trava. O que é uma oratória transformadora? Você está trazendo muita coisa aqui, cara. Eu tenho que explorar. Hoje, o que eu costumo dizer é assim, ó, a oratória, hoje você tem que saber sempre visualizar a outra pessoa. Você ouve e você, como fonte de recepção daquela conversa, você consegue observar e criar contexto ali, falando, "Não, cara, ele está falando disso e isso realmente é uma verdade", você transforma com uma leveza, repassa aquilo para outra pessoa numa leveza. E outra, dicção muito boa, voz ativa, isso, sua voz é motivadora. Nem vou falar de motivação porque é uma parte que mas você cria entusiasmo na voz, você cria relacionamento. Então, você seria um talento desperdiçado atrás de papel. Entendi. Então, hoje, a comunicação, o jornalismo para você te ativa muito bem. Faz a gente ficar gostoso sentar com esse cara e conversar. Tem um cara que eu tenho vontade de sentar e conversar, não sei se você conhece. Mário Sérgio Cortella. Ah, também. Eu tenho vontade de ficar 5 minutos conversando com ele. Eu quero ficar 5 horas. Não, mas Só ouvindo. E eu É falo muito pra bom, é você, muito bom. que você acha que o dia vai ter... Você vai ficar ali, ó, 24 horas conversando com ele, você nem vai ver. Não, Porque exatamente. o cara tem muita propriedade, tem uma oratória, tem uma dicção que te ativa, que te... Nossa, que gostoso. Isso é bom. E você sabe transmitir isso no que você conversa. Então, assim, Que eu falei, uma oratória... a pessoa que está vendo a gente agora, porque eu também, como você é educador, é do ramo da educação, eu também gostaria que esse momento aqui fosse um momento de aprendizado. Né? E todos os nossos podcasts aqui, todo mundo que senta nessa cadeira aí, sempre nos ensina muito. E hoje, assim, o que você está dizendo basicamente é que cada um tem que explorar aquele talento que ele tem, que ele faz melhor. Aquilo que ele faz melhor. E nisso ele vai fazer com amor e ele vai se sentir realizado na vida dele. Né? Se você hoje... Aí a questão é, minha ficha demorou a cair. Então é interessante que na minha infância, quando eu era criança, eu brincava, eu tinha aqueles radinhos de gravação, eu brincava gravando rádio. Aqueles amarelinhos que você falava assim? Gente? Não, era aquele grande assim, que tinha de um lado fita para você ouvir, do outro lado para gravar. Consciente. Tinha muitas essas paradas na época, nos anos 90 ali. E o que eu fazia? Eu pegava a fita cassete, colocava aqui, aí eu criava a locução. Olha aí. Você está ouvindo a gente aqui na rádio, hoje, 12 horas e tantos minutos. Olha, você vai ouvir agora Zezé de Camargo e Luciano. Pum! Aí eu dava pausa e tirava. É tão fácil você identificar o sonho que te escolheu, porque sempre você vai ter um mentor, alguém que você quer imitar, alguém que você quer... Nossa, isso aí é... Vamos lá, vou usar um jeito. Foda. Isso aí é foda. Esse foda é um negócio que já tá te motivando. O sonho tá falando com você e você não tá identificando. O sonho tá falando com você. Tá te mostrando. Então, já mais outro sinal, outro aprendizado é que a pessoa, quando para ela encontrar o propósito dela, ela tem que ver quais são os seus mentores, as pessoas que motivam ela. Ela quer se parecer, né? De repente, é um espelho, né? De repente, ela se atrai muito por um médico. Nossa, esse médico, é muito legal isso. Quer dizer, ele já tem uma atração na área da medicina. Ela fala assim, nossa, o siamês mesmo, nossa, aquele médico lá, como que ele faz isso? Você cria um despertar em você ali. Então, cada um vai se despertar. E eu sempre assim, ó, até porque, para fechar então o que você falou e deixar uma mensagem para o público que está nos ouvindo, para nós mesmos aqui, entenda os 3 R's. Se você vai fazer alguma coisa que você não é reconhecido, para que você está fazendo? Você está fazendo para você ser reconhecido para os outros ou para você mesmo?
Então, faça alguma coisa que você se sinta reconhecido. Porque a partir do momento que você for reconhecido, se você se sente reconhecido, você ganha propriedade do que você está fazendo. Você consegue ter uma base sólida. Para depois você partir para o requisitado. Outro R. A partir do momento que você é requisitado, você tem a agenda cheia. As pessoas querem te conversar, as pessoas querem ter proximidade de você. E você vai conseguir transformar alguma coisa nessas pessoas. Porque ninguém vai chegar para você se você não tem nada para mostrar. E com isso, se eu tenho propriedade e estou sendo requisitado, tendo reconhecimento, não adianta nada. Por quê? Beto, você trabalha, tem um podcast, você trabalha no ramo do jornalismo, mas você não se sente reconhecido? Não, tá errado, tem alguma coisa errada. E por último, consequentemente, você vai ser remunerado por isso aí. Então, peraí. Quais são os 3? Vai lá. Reconhecimento, requisitado, remunerado e remunerado. Os 3 R's. 3 R's. Vou anotar essa também. Deixa eu anotar essa. Os 3 R's da vida. Aqui eu só tenho que anotar. Vou anotar aqui, ó. Gente, anota aí também, ó. Isso aqui é legal demais. Reconhecimento. Requisitado e remunerado. Requisitado. Remunerado. Tá escrito aqui, ó. Às vezes, se eu fosse jogador de futebol, talvez não ia ser um jogador de um time pequeno. Não ia ser reconhecido. Talvez. Nem requisitado, nem remunerado. Estaria ali ganhando meu dinheiro, ia chegar um momento que eu ia me frustrar com o que eu sou. Para a gente encerrar, você hoje se sente realizado naquilo que você faz? Você está feliz? Você ama o que você faz? Hoje tenho um propósito unido com o meu sócio, que é o Caio. A gente somos 2 pessoas bem diferentes, mas com o mesmo propósito. Fazer as outras pessoas a serem reconhecidas no que faz. Então, a Vesa, hoje, para mim, é a primeira semente que a gente está construindo aqui em Goiás, que vai ser a maior do Brasil, ou do mundo. Esse a maior do Brasil. A maior do Brasil. Então, o grupo Vesa já é grande, mas o centro educacional e a Auto Center, a gente quer levar essa visão para outros lugares. Então, sim, hoje eu sou totalmente realizado dentro do que eu faço, da profissão que eu exerço. Ali eu consigo transformar vidas, ali eu consigo ter um bom atendimento, ali eu consigo ter um bom ambiente. Não é nada pior do que você viver num ambiente que você está sobrecarregado, que você está cansado, e isso você acaba transmitindo depois que você passa da porta de dentro da sua casa. Aquelas pessoas não tem que ter o melhor do Beto, tem que ter o melhor do Hunter. Toda porta que você abre, você tem que ter o melhor do seu. O melhor sorriso é dentro da sua casa. Mas isso começa a ser estendido também desde o teu trabalho. É aquilo que eu falei no início. As pessoas querem emprego, mas as pessoas não querem trabalho. E lembrar disso, que não é fácil você alcançar o que você quer. Se você só vença o medo de arriscar sempre vai te impedir de evoluir. E nós que acreditamos em Deus, não tem como você ter medo se você acredita em Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente conhece o verdadeiro amor. Então, assim, o que eu deixo para isso, sim, eu sou realizado. É isso. Olha para aquela câmera ali. Quero isso, deixa um recado aí. Agradecer a todos, né, que estão ouvindo, principalmente quem está aqui comigo, a minha esposa, a Tayla, uma mulher na minha vida. Eu tenho 2 mulheres. Uma me deu a vida, que é minha mãe, e a outra me deu razão do viver, que é a Tayla. Agradecer a todos os funcionários da Vesa que está com a gente, que iniciou esse projeto. Muita gente teve que fazer escolhas dificílimas e está com a gente. O Caio, que é o meu sócio, mas a esposa dele, a Bruna, o Eduardo também, que é um grupo hoje que está cada dia mais sólido e a gente vai expandir e transformar muito, não só no ramo da educação. Hoje a gente tem prioridade para quem quer ser mecânico, para quem é mecânico ou quer se especializar, mas não é só isso que a gente quer fazer. Tudo que se move, a gente quer trazer um curso para essas pessoas. Daqui a pouco eu vou dar curso até de drone, se brincar. Legal. E aí eu sei que o Beto vai estar lá, porque o Beto é atualizado, é inovador, é criativo. Então eu sei que você vai estar lá. Gosto mais de tecnologia. Mas é isso que eu quero desejar a todos. Eu quero desejar que
que o sonho que te escolheu transforme a sua vida e você possa transformar outras vidas através dele. E faça o seu melhor, independente de circunstâncias, se está chovendo, se está sol. Faça o seu melhor, melhore 1% todo dia. Eu garanto que você vai chegar lá. Esse é Hunter Maia, ele é diretor comercial do Centro Educacional do Grupo VESA. Hoje foi o nosso convidado do Beto Podcast de hoje, nos deixou aqui muitas aulas, né? Muitos ensinamentos. Foi brilhante, muito bom, cara. Agradeço. Obrigado demais, foi bom demais. E a gente tem outros encontros aí, é só o início de uma bela parceria. Com certeza, nós vamos ter aí parte 2 e vamos ter parcerias também em outras plataformas aí. Tá vamos ter sim, tenho certeza. Olha, para você que está nos acompanhando, não esquece de se inscrever, não esquece de curtir, comentar, tá bom? E compartilhar para todo mundo esse podcast de hoje, tá certo, gente? A gente vai ficar por aqui. Tchau!